Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos. Se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a pregar a palavra de Deus. O texto que está em apreço nos fala acerca do chamado de Abraão. E quando Deus, ele chama Abraão, Deus simplesmente vai traçar alguns planos para a vida de Abraão. Que planos são estes? Primeiramente está registrado no versículo 1. Primeiro plano de Deus para Abraão era simplesmente fazer de Abraão uma grande nação. É tanto que Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela, e eu te mostrarei. E ele diz: farei de ti uma grande nação. Então o primeiro plano de Deus na vida de Abraão é que de Abraão Deus fizesse uma grande nação. Segundo plano de Deus na vida de Abraão é que Abraão simplesmente fosse uma grande bênção. É tanto que o Senhor Deus diz: eu te abençoarei. Abraão, se tu uma bênção. A palavra bênção no original significa um meio de felicidade. Terceiro, a Bíblia promete fazer de Abraão, dizendo: Abraão, eu vou também engrandecer o teu nome, Abraão. Eu vou fazer o seu nome célebre, notório em todas as nações da terra. Em quarto, Deus, ele promete a Abraão dizendo que abençoaria todas as pessoas que abençoassem Abraão. É tanto que o Senhor Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei a todos que te amaldiçoarem, Abraão. E em quinto plano de Deus na vida de Abraão é que através de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas por meio de Abraão. Meus irmãos e irmãs, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: que o mesmo Deus que chamou Abraão, o mesmo Deus que vocacionou, o mesmo Deus que tinha planos para Abraão, é o mesmo Deus que tem planos para a sua vida aqui nesta noite. Eu quero que você saiba de uma coisa: que você não é obra do ocaso. Você também não é fruto de uma gravidez indesejada. Se você está aqui nesta noite, é prova de que Deus tem promessas na sua vida. É sinal de que Deus tem projetos na sua vida. É sinal de que Deus tem planos em sua vida e através da sua vida, meus irmãos e irmãs. Agora eu chamo a sua atenção nesta noite para um detalhe. Ora, para que esses planos, os planos de Deus, se cumprissem na vida de Abraão, Abraão teve que atentar para algumas condições estabelecidas por Deus. Quais condições são estas, pastor Anderson? Primeira condição, irmãos: Abraão teve que dar a Deus a primazia da sua vida. Você está disposta a dar a Deus simplesmente a primazia da sua vida, meu irmão, minha irmã? Mas afinal de contas, o que é dar a Deus a primazia? Dar a Deus a primazia significa simplesmente colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, meu irmão. Às vezes almejamos que as promessas de Deus se cumpram em nós,
mas nós não estamos dispostos, irmãos, a dar a Deus o primeiro lugar, a primazia do nosso coração. Te digo, não há como Deus satisfazer os planos, os projetos, as promessas dEle na sua vida, se você antes não estiver disposto a dar o primeiro lugar do seu coração a Ele, meu irmão, minha irmã. Quando estudamos a história de Abraão, que é considerado o pai da fé, nós vemos que Abraão, logo que ele foi chamado, ele vai dar a Deus o primeiro lugar na sua vida. Ele vai dar a primazia do seu coração para Deus. É tanto, irmãos, que nós observamos uma coisa. Durante a peregrinação de Abraão, por onde ele passava, onde ele chegava, ele tinha uma preocupação primária. Que preocupação é esta? De erguer, de estabelecer, de levantar um altar de dedicação e de adoração a Deus. Diz a história que ele chega em Siquém, e a primeira preocupação de Abraão, quando chega ali, erguer, levantar um altar de adoração a Deus. Quando Abraão chega em Betel, a primeira preocupação é para Deus em primeiro lugar em Betel. Ele ergue um altar de dedicação, de sacrifício, de adoração a Deus. Quando ele chega na região de Manre, a preocupação primária novamente está lá, Abraão erguendo, levantando o altar de adoração a Deus, irmãos. E às vezes está em nós. Queremos que Deus cumpra os seus desígnios em nós e através de nós, mas Deus tem sido como estorvo nas nossas vidas. Deus tem ficado de lado como algo secundário, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos e irmãs. Cuidado! Se você não está colocando Deus em segundo plano na sua vida, irmã, irmão, jovem, examine a sua vida. Se você não tem simplesmente colocado Deus no canto, nós estamos vivendo dias, irmãos, de avanço da tecnologia. Creio que 99% da igreja possui hoje um celular, um WhatsApp, as redes sociais, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube. E essas coisas vêm, irmãos, e se nós não tomarmos cuidado, sorrateiramente vai subtraindo, tirando o nosso tempo de dedicação a Deus, igreja. Abraão, ele tem a preocupação, irmãos, de colocar Deus em primeiro lugar no seu chamado. De quem é o primeiro lugar no seu coração, homem e mulher? A quem você tem dado a primazia do seu coração, da sua vida? A quem você tem levantado, erguido o altar na sua casa, no seu lar? Pastor Paul Washer, ele diz o seguinte: me diz o que ocupa a sua mente, e eu te direi que Deus é este que você está servindo. Que ocupa a sua mente, o que é que rouba a primazia de Deus no seu coração? Somos incentivados pelas Escrituras Sagradas. Buscar primeiramente quem, gente? Buscar a Deus. Buscar o reino de Deus. Não é isso que o Senhor Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas inseridas naquele contexto vos serão acrescentadas. Hoje as pessoas se matam, irmãos, se desgastam porque têm buscado as coisas e têm deixado Deus em segundo plano. Abraão, ele teve a preocupação de colocar Deus à frente de tudo, meu irmão. Abrir mão de todas as demais coisas e colocar Deus como centro da sua vida. Cristo, meu irmão, Jesus, o Senhor Deus, tem que ser a centralidade da sua vida. Abraão,
ele teve que dar a Deus a primazia, para que Deus satisfizesse, cumprisse todas as promessas e os planos na vida dele. Segundo, irmãos, Abraão, ele teve que quebrar o seu vínculo com o pecado, irmãos. Veja que a palavra de Deus diz que Deus disse a ele dizendo: Abraão, sai da onde? Da sua terra, da sua parentela, sai da casa de teu pai, da terra. Sai de onde, irmãos? Era a região de Ur dos Caldeus, que, parafraseando, eu posso dizer que era um caldeirão de idolatria, de perversidade. Alguns estudiosos chegam a dizer que a Ur dos Caldeus, antiga Babilônia, só perdia para Sodoma e Gomorra em grau de perversidade, irmãos. Aquela região onde Abraão morava, irmãos, nasceu, cresceu, era cidade entregue à perversidade, à idolatria, à depravação, tudo que você imaginar de ruim existia ali onde Abraão habitava. É tanto que os historiadores chegam a dizer que ali se adorava o sol como uma divindade, ali se adorava a lua como outra divindade e os demais deuses. É deste contexto pagão que Deus diz a Abraão: sai. E Abraão, irmãos, ele simplesmente teve que quebrar o seu vínculo de pecado enraizado naquela região. Às vezes, nós queremos que Deus, ele simplesmente cumpra em nós os teus planos, mas estamos de mãos dadas, irmãos, com pecados íntimos, às vezes, que nós nutrimos na nossa vida, pecados estes que simplesmente subtraem a nossa força, o nosso dinamismo espiritual, irmãos. Eu te digo que não há como Deus satisfazer os planos dele na sua vida, se de certa forma você está apegado, enraizado com os pecados desta vida. Abraão simplesmente teve que quebrar um vínculo reinante em Ur dos Caldeus, sair, irmãos, daquele contexto de pagão, de depravação, de idolatria. Eu te digo, se desejamos, irmãos, a ação miraculosa de Deus, é necessário que o vínculo do pecado na nossa vida seja simplesmente extirpado, quebrado, desfeito na nossa vida. Nós não podemos, irmãos, alimentar pecados, nutrir pecados na nossa mente, no nosso coração, porque o pecado ele é tão forte que faz separação entre nós e o nosso Deus. Se há algo que nós precisamos fazer, irmãos, com urgência, isso eu falo para a igreja, é quebrar o nosso vínculo de uma vez por todas com os pecados desta vida. Nós não podemos ser bons soldados de Cristo, embaraçados com os pecados deste mundo. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 4, diz que nós precisamos romper, deixar todo embaraço, o pecado que tão de perto nos assedia, igreja, nos aprisiona, nos segura. E aí às vezes nós queremos que Deus cumpra, Deus realiza aquilo que nós pedimos, mas, irmãos, não abrimos mão daquilo que às vezes parece ser prazeroso a nós. O vínculo do pecado precisa ser quebrado. Ur dos Caldeus precisa ser deixado de lado na nossa vida, irmãos, e você sabe bem o que eu estou falando. É a pornografia, é a lascívia, é a prostituição, idolatria, intrigas, mágoas, iras, pelejas, idolatria, dissensões, discórdia, coisas que de certa forma, irmãos, vai nos afastando de Deus. Já dizia o escritor em Hebreus que nós precisamos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O
pecado, irmãos, precisa ser expurgado na nossa vida, se desejamos viver uma vida piedosa, uma vida que agrada aos olhos do Senhor. Abraão, ele rompeu, irmãos. Deus falou: Abraão, sai daí, Abraão, não há como eu fazer de ti grande e notório, não há como eu te abençoar neste lugar, aprisionado em Ur dos Caldeus. Então sai, Abraão, e eu te digo que não há como Deus abençoar a sua vida, prosperar a sua vida espiritualmente, enraizado, apegado com as coisas deste mundo. Igreja do Senhor, é necessário que este vínculo seja quebrado de uma vez por toda. E em terceiro, irmãos, Abraão simplesmente teve que crer. A fé é algo indispensável, igreja, para que Deus cumprisse os planos dele, os desígnios, as obras de Deus, tudo aquilo que Deus havia estabelecido para Abraão. Era necessário que Abraão cresça, e cresça, irmãos, piamente no Senhor. É tanto, irmãos, que Abraão é um homem chamado, considerado o pai da fé, irmãos. Em Romanos chega a dizer que Abraão, ele lutou contra a própria esperança. Quando Deus chama Abraão, qual era a idade dele? 75 anos, irmãos. Diz o texto sagrado que Sara também já era avançada em idade. Lutar contra a esperança, somente alguém de fé, irmãos, para acreditar. Deus diz: sai daí, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai, igreja, sem saber para onde ia, apenas com uma voz latente na sua cabeça, dizendo: sai, Abraão, e eu vou te mostrar a terra. Irmãos, não há como Deus satisfazer os planos, promessas das nossas vidas, se há incredulidade reinando aqui, irmãos, não há. É tanto que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé, quem sabe aí? Sem fé é impossível agradar a Deus, igreja. Não há como você agradar a Deus se você não tiver fé. Munido de fé, irmão, você pode ser um bom religioso, você pode até entender a palavra de Deus, estudar, irmãos, mas se a fé não estiver latente aqui dentro, que valia tem, que valia terá. O Senhor Jesus, o Senhor nos diz em Hebreus que o meu justo viverá por fé, igreja. É pela fé que nós andamos, que nós caminhamos, que nós movemos neste mundo, igreja. Mas ele diz também: mas aquele que retroceder, diz o Senhor, que Deus não tem prazer na vida dessa pessoa. E quantas são as pessoas que ao invés de avançar estão dando para trás? Quantas são as pessoas que deviam avançar, irmãos, no ministério, na igreja, na obra, mas tem regredido, irmãos, tem decrescido, ao invés de crescer, de avançar, de prosperar espiritualmente falando. Gálatas capítulo 3, 6 diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, igreja. Você deseja a ação de Deus, é necessário que você esteja cultivando a cada dia a fé. Pastor, como adquirir fé? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, igreja. Significa que quanto mais você se desbruça as escrituras sagradas, meditando, lendo, a sua fé é simplesmente acrescida, é fortalecida em Deus. Mas se você não tem apreço para com a palavra de Deus, igreja, como brotar uma fé viva?
uma fé ativa, uma fé que te leva ou te impulsiona à ação, irmãos, e às vezes há pessoas paralisadas, porque simplesmente não cultiva dentro de si uma fé ativa, uma fé que leva para a ação. E a fé, irmão, simplesmente tem que nos levar a uma atitude, a uma ação. Abraão crendo contra as esperanças, Deus diz: sai, Abraão, e Abraão partiu, igreja. Ele sai daquele lugar, irmãos, ele sai daquele contexto de incredulidade, de paganismo, para que Deus simplesmente cumprisse todos os seus planos, os planos de Deus na vida dele. Mas em quarto, Abraão teve que crer, mas Abraão também teve que obedecer. A fé tem que nos levar à obediência. Se você diz que tem fé, mas que não vive debaixo da obediência, você está em rebeldia. Se você diz que tem fé, mas que não pratica, você está em desobediência. A fé tem que nos levar, irmãos, a obedecer. Versículo 1. Deus aparece a Abraão e diz: ora, assim disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, Abraão. E aí você vai para o versículo 4, o versículo 4 começa dizendo assim: e assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha ordenado, igreja. Então Abraão primeiramente houve um chamado. Depois Abraão, ele vai para a prática, a obediência, igreja, aqui, irmãos, aqui. Às vezes, irmãos, nós queremos que Deus satisfaça planos, projetos na nossa vida, mas nós não queremos pagar um preço, o preço da obediência. Não há obediência em nós, irmãos. E eu te digo que não há como Deus cumprir seus planos e promessas sem esta condição: obedecer. Obediência. Nós vivemos numa geração, irmãos, em que muitos acham que pode discutir com o Altíssimo. Eu já vi até pregadores ensinando que você tem que colocar Jeová contra a parede e dizer: Deus, não faça uma coisa dessa, não entra nessa filosofia fajuta, irmãos. Você é vaso, você é pó, e o vaso, pó, não tem autoridade alguma sobre o oleiro, que é Deus. Então vivemos essa geração que acha que pode discutir com Deus, colocar Deus contra a parede, bater boca com Deus, emburrar com Deus. Meu irmão, não. Você não encontra esta atitude em Abraão. Abraão, ele simplesmente vai obedecer a Deus, irmãos. Abraão não vai questionar a Deus. E por que você questiona tanto? Abraão, ele obedece, irmãos. Sim, Senhor. Sai daí, Abraão. Abraão partiu, igreja. Se há algo que Deus requer da igreja nesses dias, chama a obediência. Alguém disse que obediência gera bênção, gera o cumprir de Deus, as promessas de Deus na nossa vida. E às vezes nós quebramos a cara, porque nós avançamos o sinal de Deus, passamos na frente de Deus, tomamos decisões precipitadas nos relacionamentos, nos negócios, dentro da igreja, fora da igreja, aí quebramos a cara, meu irmão. Porque você tem uma coisa que Deus faz, é zelar pelos seus princípios.
E o que não está nos princípios de Deus, irmãos, é rebeldia, vai colher o mal sobre si. Não incorra nisso, igreja. Deus é um Deus que rege a nossa vida por princípio. A igreja ela é regida por princípio, e quebrar princípio de Deus é cair, irmãos, é quebrar a cara. Ah, quantas pessoas que eu já vi quebrar a cara porque intenta contra os princípios de Deus. Não aprende, irmãos, a incorrer no ato da obediência, na submissão da palavra de Deus. Colhem frutos amargos por causa do ato da desobediência. Não faça parte dessa geração, crente. Quando Deus te chamar, diga sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto a te servir, Senhor. Não há questionamento em Abraão. E em quinto, igreja, Deus vai fazer mais duas exigências a Abraão. E aí está aqui no capítulo 17. Duas exigências essas que Deus exige também de nós nesses dias. Não é porque nós estamos no tempo da graça que Deus não nos isenta, irmãos, de fazer exigência a nós. Pelo contrário, a graça me força a viver a cada dia uma vida que Deus tem para a minha vida. E Deus então faz duas exigências. Gênesis capítulo 17. Agora alguns anos se passam. Abraão agora já se encontra com 99 anos. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Primeiro, Abraão, anda em minha presença. Segundo, Abraão, ser perfeito. Em outras palavras, busque o caminho da perfeição, Abraão. Ao que Deus exige de nós, igreja. Essas duas coisas são de grande valia, se de fato desejamos a ação miraculosa, os milagres, os prodígios, as promessas de Deus sendo realizadas nas nossas vidas. Primeiro, anda na presença de Deus. Andar, irmãos, com Deus diariamente. Andar com Deus significa andar em novidade de vida. Andar com Deus significa você deixar o velho Adão, a velha criatura para trás, e procurar, de acordo com o seu decorrer, desenvolver uma vida de proximidade com Ele, igreja. Andar com Deus, como Deus, Ele deseja que você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que ande com Ele. Lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou tão próximo de Deus, andou com Deus, que Deus tomou para si. Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado, ele não vira a morte, irmãos, porque andou no meio de uma geração depravada, corrompida. Ele andou com o coração inclinado ao coração de Deus. Andar com Deus é uma exigência. Deus cumpre as suas promessas, os seus planos, quando há alguém que simplesmente tem a preocupação de andar com Ele, na presença dEle, irmãos, diariamente, abrindo mão de outros deuses, abrindo mão de paixões passageiras, a fim de que somente Ele tenha primazia, irmãos, no nosso coração. Andar com Deus significa andar em santidade. Eu sei que é uma mensagem que não agrada o coração de alguns, mas eu não estou preocupado. A minha preocupação é de pregar a palavra ao coração de quem quer aceitar aqui nesta noite, irmão.
Nós estamos, eu falo isso, irmãos, porque nós estamos chegando dias que dificilmente se ouvirá pregações voltadas sobre renúncia, santidade, santificação, morte do eu, renúncia, tomar a cruz. Nós estamos chegando a esses dias. Que Deus zele o meu coração, meu espírito, irmãos, para que a minha mente seja voltada a realizar aquilo que é agradável a Ele, não a nós homens, irmãos e irmãs. Deus, a exigência de Deus, e Ele não baixou os padrões, irmãos. O padrão de Deus continua sendo o padrão que Deus exige de nós é este: Abraão, anda na minha presença, homem, mulher, jovem, anda na minha presença. E ele diz: ó Abraão, ser perfeito. Pastor, como ser perfeito? Não é caminhar buscando a perfeição. Apesar que Deus diz, Paulo diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É claro que nenhum de nós chegaremos a essa perfeição, mas isso não significa que nós vamos andar desleixados espiritualmente, como um homenzinho torto, irmãos, de todo jeito. Não, irmãos, não é isso que Deus tem para você, mulher, homem, jovem, criança. Por isso que ele diz: busque a perfeição, caminhe para a perfeição, por mais difícil ou impossível que humanamente falando seja difícil, mas busque. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós poderíamos falar a noite todinha de grandes servos e servas de Deus que tiveram essa preocupação de andar com Deus, irmãos. Que faz a diferença é o quanto você anda com Deus nessa terra. Que faz e fará a diferença é o quão você é próximo de Deus, irmãos. Paulo vai dizer: olha, agora eu vivo a fé, eu vivo agora em Cristo. É mais ou menos isso aí. O desejo de Deus é que nós estejamos, irmãos, com o nosso coração voltado para Ele. E aí, eu pergunto para vocês: Abraão conseguiu cumprir com essas condições estabelecidas por Deus? Abraão conseguiu satisfazer aquilo que Deus estava condicionando a ele? A resposta é sim, meus irmãos. Ora, se Abraão conseguiu como seres humanos, se houver esmero e dedicação de nós e ação do Espírito Santo, com certeza Ele nos capacitará a viver essas condições que não são pesarosas, igreja. Jesus disse que os mandamentos dele não é um fardo para nós, irmãos, não é, irmãos. Abraão cumpriu todas essas condições: obediência, fé em Deus, abrir mão de Ur dos Caldeus, colocar Deus em primeiro lugar, andar na presença de Deus e buscar a perfeição. Resultado é que Deus cumpriu todos os planos e promessas de Deus na vida de Abraão. Deus havia prometido a Abraão, fazer de Abraão uma grande nação. Eu pergunto: Deus fez isso, sim ou não, igreja? Sim. De um único homem, irmãos, surge os hebreus, o povo judeu. E olha, nós aqui nessa noite, porque nós sabemos que Jesus é descendente de Abraão, e a Bíblia diz que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Você é um filho de Abraão pela fé, irmãos. Olha essa nação. Segundo, Deus prometeu a Abraão, abençoar Abraão de uma forma tremenda, igreja. Deus abençoou Abraão, sim ou não? Como abençoou a vida de Abraão?
Terceiro, Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, tornar notório, célebre sobre toda a terra. Deus cumpriu isso, sim ou não, igreja? Sim. Você sabia que o túmulo de Abraão é o túmulo mais visitado depois do túmulo de Jesus Cristo? Você sabia que Abraão ele é reverenciado pelas 3 principais maiores religiões da face desta terra? O judaísmo, que tem por Abraão patriarca, o islamismo, que reverencia pelo fato de Ismael, e o cristianismo. O que Deus não fez com a vida de Abraão, irmãos? E o que Deus não pode fazer na sua vida nesta noite? A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O mesmo Deus que cumpriu no passado, Ele pode também cumprir na sua vida hoje à noite aqui, igreja. Se você acredita nisso, aplauda bem forte o Senhor nesta noite. Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A Bíblia diz que de tudo aquilo que Deus falou, irmãos, não caiu um tio daquilo que Deus falou, tudo, irmãos, se cumpriu. Diz que Ele não é homem, e nem filho do homem, para mentir, irmãos, ou para se arrepender. Deus engrandeceu Abraão. Quarto, as pessoas que abençoam Abraão, ou que abençoaram, também foram abençoadas no decorrer da história. E hoje todas as famílias da fé na terra são abençoadas por causa da descendência de Abraão, irmãos. Eu quero te dizer uma vez mais nessa noite: Deus tem planos, Deus tem promessas para a sua vida. A realização dessas promessas estão condicionadas a essas ações que foi colocada para você aqui nesta noite. Portanto, eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. E enquanto o irmão Júnior, irmã Natanael chega aqui, eu concluo essa palavra de Deus dizendo que Deus tem planos. Quais são os planos de Deus? Aqui, planos de paz, planos de vida e não de mal, planos de bênçãos, planos de salvação na sua vida. Jó chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e que nenhum de seus planos, projetos,